Muito boa tarde, queridos irmãos, como vão? Então, hoje é sábado, que bom que nós já vamos nos vendo, nos abraçando, tendo em vista a nossa prece do dia de hoje. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Vamos aos poucos compondo a nossa equipe para a oração de hoje, que sejamos felizes em todos os sentidos, mas muito especialmente na condição de sermos doadores, devotados ao bem comum, sob a inspiração dos amigos espirituais, daqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, buscam a contribuição de todos aqueles que, em prece, possam ajudar aos demais, sobretudo nos dias que correm, em uma humanidade às voltas com sérios problemas, tanto pessoais como coletivos, em praticamente todos os países. Que vocês tenham um pouco de água para que ela seja magnetizada, para que ela se torne um elemento de medicina preventiva e, se necessário, curativa também. A quantidade que vocês entenderem, deixando o recipiente perto de cada um. A espiritualidade estará conosco, trabalhando e transformando a água num elemento benéfico para todo mundo. Que nós tenhamos atualizado a nossa lista com os nomes das pessoas encarnadas e desencarnadas, que nós, ao longo de meses ou anos, vamos nos lembrando, de tal maneira que esses amigos espirituais estarão socorrendo, tratando, resgatando, abençoando cada um deles, especialmente, claro, aqueles que, tanto encarnados como desencarnados, estejam como necessitados desse amparo divino através dos mensageiros celestes. Que nós também possamos dar as boas-vindas aos que entraram para o grupo recentemente, acolhendo-os, e que nós também possamos abraçar os aniversariantes do mês de maio, tanto quanto os familiares, além de cada um que possa pertencer ao grupo. Que nós tenhamos, meus amigos, a condição de um abraço sincero, estabelecendo a nossa união, uma corrente de trabalho benéfico, de irradiações de pensamentos e sentimentos que nós todos podemos criar, ampliando os horizontes da nossa dedicação com Jesus em favor de todo o mundo. E como é natural, os benfeitores estarão multiplicando tudo e ajudando a conduzir os benefícios da oração a todos aqueles que estão sofrendo as doenças, os transtornos mentais,
aqueles que estão sendo vítimas da violência nas comunidades, nos lares, nas ruas, nos países assolados pelas guerras que estão aí multiplicando o sofrimento humano em diversos povos, nações, todos nossos irmãos. Por isso, Jesus, confiando na tua misericórdia, no apreço dos bons, dos espíritos de primeira grandeza, aqueles que compõem contigo a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, para que usem a nossa doação sincera, moléculas sadias, elementos vibratórios de altas energias e frequências de irradiação. E que no somatório, na tarde e noite de hoje, tudo seja levado a cumprir os melhores efeitos em crianças e jovens, em adultos, tanto quanto nos idosos dos 200 países. Das milhões de cidades, maiores ou menores, no hemisfério norte ou no sul, no oriente, no ocidente, quando nós observamos contigo os resultados chegando, batendo à porta de todos os lares, adentrando pelas janelas, pelas portas, fazendo todo o melhor efeito em benefício das famílias, envolvendo cada um dos seus integrantes, nas cidades e no campo, nas metrópoles e nas aldeias, sejam casebres, choupanas, tendas de refugiados, tendas indígenas das centenas de tribos na Amazônia do Brasil e dos países vizinhos, na Nova Zelândia e na Austrália, nos Estados Unidos da América e nos inúmeros países do continente africano, povos originários, para que tenham vida, saúde, forças para seguirem abençoando com suas vidas todos os lugares onde estejam reunidos há milênios, há séculos, em qualquer das lindas regiões do mundo. Jesus amado, aqui estamos lembrando de bilhões de enfermos, com as mais diferentes doenças, significando quase sempre sofrimento, limitações, sofrimento e desespero, na expectativa de uma melhora clínica,
de uma cura, ao nível de aprofundamento que for. Tu és o médico divino, sublime desde sempre. Quantos estão necessitando de ti? As vítimas das guerras na Ucrânia, do conflito no Haiti, guerra civil no Iêmen, na Síria, vida tão difícil no Afeganistão, no Iraque, no Irã e em outros muitos lugares, nos vários continentes como Índia e Paquistão, Mianmar, na Ásia. Na nossa África, ao norte, ao sul, centro, leste e oeste. Nossa doação, a mais generosa possível, seguindo todos juntos para visitarmos esses países que são esquecidos da humanidade, desprezados pela miséria, pela pobreza, pela falta de recursos de muitos deles, de seus povos, populações. A fome, a desnutrição, o desalento, a miséria, a desigualdade. Ajuda, Jesus, abençoando todas essas famílias. 54 países da Mãe África, precisando do vosso socorro. Abençoa, Jesus, a nossa Ucrânia, sua população, civis e aqueles que a defendem dos invasores cruéis a partir do Kremlin e da Rússia. Proteção, impedindo o prosseguimento de tamanha crueldade bem no centro da Europa. E o mundo simplesmente assistindo à desdita do povo ucraniano. A paz no mundo inteiro. Abençoa os palestinos, os que morreram devastados pelos bombardeios, famílias inteiras desencarnando da forma mais estúpida, violenta que há. Socorre todos eles, 35 mil mortos em meio ano de conflito. Que tu possas trazer o anjo da paz através dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, emissários do teu amor, vencendo o ódio de espíritos cruéis das trevas e das zonas abissais da terra, que se encontram encarnados, fazendo parte do governo do país invasor, tanto quanto aqueles
que os instigam à violência, à mortandade, à destruição, ao genocídio. Socorre todas aquelas famílias da faixa de Gaza, desde o norte, devastado, até Rafah, a cidade mais ao sul, fronteira com o Líbano, sendo mais uma vez invadida pelas trevas de Israel. Liberta, Jesus, a faixa de Gaza, toda aquela área, toda aquela parte do Oriente Médio que um dia foi a terra dos palestinos. Abençoa, Jesus, o Brasil, as comunidades pobres, aqueles doentes, vítimas da violência nas comunidades, das milícias, do tráfico de drogas, dos policiais perversos, vitimando mulheres e crianças todo dia, de norte a sul. Abençoa, Senhor, o Rio Grande do Sul, vivendo o maior drama da sua história. Abençoa as vítimas que partiram, centenas de feridos nos hospitais, desabrigados aos milhares, aqueles que agora não têm água, alimento, combustível, segurança. Multiplica, Jesus, as tuas bênçãos por todos os que estão se mobilizando para todo tipo de ajuda ao povo gaúcho. E que toda esta dificuldade não demore a passar. Que as águas desçam, que a intempérie não continue, que o frio não seja tão intenso, que mulheres e crianças, idosos, homens, trabalhando intensamente para o socorro aos necessitados, sejam sustentados pelo teu amor. Abençoa, Jesus, os imigrantes, os refugiados, oprimidos e tristes, em qualquer lugar do mundo, aqueles que estão tentando arduamente um lugar melhor para viver. Cuida dos suicidas, cuida, Mestre, das vítimas da crueldade dos abortos induzidos, trazendo a tua luz, a luz da verdade, não só para o socorro às milhões de vítimas, mas ao esclarecimento dos pais sobre a gravidade destas ocorrências que já vão gerando os infortúnios ocultos que viverão logo ali, amanhã, diante das leis de nosso Pai. Doença mental, depressão, câncer, tudo
em função da morte das crianças, pela loucura, pelo desatino de mães, de pais, de responsáveis, tanto quanto de profissionais de saúde, que se envolvem nestes crimes de morte, por interesses escusos. Alivia, Jesus, os pequeninos, leva-os contigo para o alto, embriões, fetos, recém-nascidos, simplesmente assassinados todos os dias na terra. Nós aqui estamos, Jesus, sonhando com o nosso mundo melhorando a cada dia. Mas sabemos que temos que ter paciência, como tu a tens, aguardando o despertar das almas, dos espíritos, para a verdadeira vida. Ao mesmo tempo que bilhões dos que viviam aqui já estão partindo, porque não poderão continuar na Terra, por terem contrariado de modo persistente as leis básicas do amor, da justiça e da caridade em todo o orbe terreno. Dai-nos forças de trabalho, capacidade de amar e de servir. Dai-nos, Jesus, da tua luz, a misericórdia de Maria, de José, João Batista, o profeta Jeremias, que esteve conosco na reunião mediúnica desta manhã, amorosíssimo, empenhado pelos palestinos e pela paz no Oriente Médio. Os 72 discípulos, os 500 da Galileia, os demais profetas do Antigo Testamento, tão lindos, que eles se dignem a vir para mais perto do sofrimento humano, aplacando a ira dos espíritos trevosos, trazendo a substância do amor e da caridade, a suprir as carências da terra. Muito obrigado, amigos, pela companhia gentil. Que possamos nos despedir depois de mais um abraço em oração. Que possamos ter uma tarde abençoada, feliz, uma noite não apenas estrelada, mas para muitos países, com a visita da aurora boreal, que está resplandecendo em diversas nações, colorindo a noite escura e céus de nossos irmãos, em fenômeno de magnetismo extraterrestre, pela tempestade solar dos últimos dias. Cores vivas que representam
o amor de Deus aos nossos olhos. Muito obrigado, amigos, pela presença de vocês. Que tenham todos um final de dia e possamos nos ver ou amanhã ou na prece em espanhol daqui a pouco mais de 1 hora. Muito obrigado, um forte abraço e no mais tardar, amanhã domingo, nos reencontramos. Cuidem-se bem e até lá.